eu falo isso, já vai esperar o Rodolfo colocar para gravar aí como ele faz, né? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, e hoje nós vamos encerrar o estudo de Tiago, se Deus assim permitir. Nós estamos encerrando o estudo de Tiago hoje, e eu quero falar um pouco com vocês, né, sobre a questão aquilo que Deus coloca como cura, a cura divina, que ele fala que nós podemos orar pelos enfermos, mas ele fala e ele trata de uns assuntos muito interessantes. Tiago trata de um assunto muito interessante nessa parte final do capítulo 5, nessa última parte do seu escrito. E nós vamos ver isso, porque é onde ele fala também sobre a união da igreja, a unidade da igreja. E nós vamos ver isso de uma forma muito interessante nessa noite. Então, nós vamos ler o nosso texto base de hoje, que é Tiago, capítulo 5, versos de 12 a 20. Tiago 5, versos de 12 a 20. Nos diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador de um erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Que Deus abençoe. Irmãos, nós estamos chegando, né, ao término da carta, a epístola de Tiago, lembrando sempre que Tiago, em todo tempo, ele fala à igreja. Ele está falando aqui sempre voltado para o relacionamento de irmãos. Ele está sempre falando para o relacionamento de igreja. E quando ele aborda, né, Tiago aborda o assunto da cura, porque ele fala aqui sobre cura, você vê que primeiro, ele fala uma coisa muito séria. Ele fala que nós devemos ser pessoas de palavra. E ele fala, irmãos, eu fui criado num lar evangélico. Desde eu nasci, meu pai já era crente, né? Meu pai se converteu depois de casado. Minha mãe era crente, ele não. E ele se converteu, eles casaram em junho de 1964, né? Eles casaram dia 27 de junho de 1964. E naquele mesmo ano, meses depois, ele já havia se convertido. Em agosto, ele já estava convertido, ele se converteu. Então, quando eu nasci em 67. Então, meu irmão mais velho nasceu em 65. Então, todos os meus irmãos e eu já nascemos num lar evangélico. Então, eu aprendi uma coisa desde pequena. Naquele tempo era costume, num lar evangélico, isso. Eu nunca jurei. Eu nunca jurei. É uma prática muito comum das pessoas. Você já vendo? Eu juro, né? Juro pelo meu pai, juro pela minha mãe, não tem isso? Juro por Deus, juro. Eu juro que é isso, eu juro que é aquilo. Então, na minha casa, eu nunca ouvi essa expressão, eu juro, exatamente por causa desse texto. Meu pai levava ao pé da letra isso aqui, ele falava, olha, o crente não jura. Ele não precisa jurar. A palavra do crente é sim, sim e não, não. Então, se você fala que você não precisa jurar para alguém acreditar. Tem que acreditar porque você falou que é. Então,
Se você mentir, você vai ter consequências disso, mas você então não precisa jurar. Então, eu acho muito interessante essa ideia, porque hoje, já percebeu como é que até a palavra do crente caiu em descrédito? Hoje, ou a gente escreve no papel e assina com testemunhas, ou as pessoas não acreditam. Hoje está muito comum, muito em voga, muito na moda, as pessoas, na hora de falarem uma coisa, falam, eu vou provar. E aí abre as mensagens do WhatsApp, abre um vídeo, abre alguma coisa que foi gravado para provar aquilo que está sendo falado. Não é assim? Por quê? Porque a nossa palavra perdeu valor. A nossa palavra perdeu valor. E isso não acontece só em relação a pessoas que não são crentes ou que não estão no meio da igreja. A nossa palavra perdeu valor entre nós como irmãos. As pessoas falam e a gente não acredita muito. As pessoas falam e a gente duvida. As pessoas falam e é como se houvesse a necessidade de ter que provar aquilo. Nós vivemos um tempo de desconfiança entre nós como crentes, o que não deveria ser assim. Porque, como ele fala aqui, olha, a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. Porque o que passa disso não procede do Senhor, mas traz condenação. Condenação. Então, eu só queria deixar essa palavra aqui para nós como um incentivo para procurarmos sempre sermos verdadeiros naquilo que nós estamos falando. Que nós sejamos verdadeiros naquilo que nós estamos dizendo uns aos outros, para que a gente não tenha a necessidade de ter 2, 3 testemunhas, né? E nem que a gente comece a jurar. Eu juro. Não, que a gente acredite naquilo que está sendo falado, porque nós sabemos que a palavra do crente é sim, sim e não, não. Então, isso é muito importante. Mas aí, Tiago começa a tratar nessa parte final, ele começa a falar sobre sofrimento, sobre felicidade, sobre louvores, mas ele fala também sobre cura, sobre doença. E o interessante, amados, é que quando ele fala sobre todas essas coisas, esse assunto da cura divina, ele não coloca somente a responsabilidade em cima do doente, mas de toda a igreja. Ele fala que cada um de nós devemos nos envolver nisso. Eu acho muito interessante quando ele fala, por exemplo, está alguém sofrendo? Aqui no versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Se há alguém que sente feliz, que ele cante louvores. Se entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Ou seja, ele coloca a ideia de que a igreja tem que viver o que está acontecendo no meio dela. Se tem alguém que está passando por dificuldades, se está alguém sofrendo, que haja oração. E ele está falando de oração não somente da pessoa, mas ele está falando da oração da igreja. Se está alguém feliz, que nós cantemos louvores. Se está alguém doente, então que a gente chame o quê? A igreja para orar, a liderança da igreja para orar. É muito importante isso. É a mesma ideia que Paulo coloca lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 25 a 26. Ele diz assim, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um é honrado com ele, todos se regozijem. Se um é honrado com ele, todos se regozijem. Ou seja, o que Tiago está colocando aqui é a mesma coisa. Se alguém está sofrendo, essa pessoa no meio da igreja não pode sofrer sozinho. Então, que ore, que haja oração, que a igreja esteja orando. Se ele está feliz, que haja louvores. Aquilo, chorar com os que choram e rir com os que riem. Se ele está feliz, então, que todos se regozijem com isso. Que haja alegria no meio da igreja, no coração dos irmãos. Se essa pessoa está doente, que todos nós, como igreja, tenhamos o mesmo espírito de quê?
puxa vida, um irmão nosso, uma pessoa que amamos, está doente. Então, nós temos que o quê? Que fazer parte disso. Sabe, irmãos, essa empatia um com o outro, é esse amor que nos leva a nos ocuparmos, a nos preocuparmos, a estarmos cuidando um do outro, é algo que se faz necessário no meio da igreja, em nosso meio. A igreja, amados, não pode ser confundida apenas com um lugar onde as pessoas frequentam culto e nada mais. A igreja não é apenas um lugar onde a gente vai ali, canta, sabe, ora, ouve uma palavra e acabou. Não, irmãos, a igreja é uma comunidade de salvos. É uma comunidade de salvos. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos porque nós somos irmãos em Cristo. Não muda um pouco a nossa ideia quando a gente começa a pensar assim? Não muda um pouco a forma como nós vamos cultuar? Não muda um pouco a forma como nós vamos olhar para o nosso irmão? Não muda a forma como nós vamos nos relacionar com as dificuldades desse irmão? Por exemplo, um tempo atrás, teve um filósofo que ele falou o seguinte: se você quer realmente saber quem te ama, conte das suas alegrias, não das suas misérias. Quando nós falamos das nossas dificuldades, das nossas misérias, as pessoas tendem a se condoer, tendem a se solidarizar, né? Serem solidárias com a dor e a dificuldade que você tem. Mas quando você está muito feliz, as pessoas tendem a não ficar tão solidários a isso. Essa pessoa, ele falava o seguinte: o verdadeiro amigo é aquele que vai se alegrar com você quando você falar: eu nunca estive tão bem como agora, eu nunca ganhei tanto dinheiro como agora, minha família nunca foi tão abençoada como agora, a minha vida nunca foi tão boa como agora. O verdadeiro amigo, ele fala assim: olha, que maravilha, que bênção, que isso continue. Mas ele fala o seguinte, que a maioria das pessoas, quando a gente fala das coisas boas, vão dizer assim: rapaz, isso passa, hein? Se prepara que aí vem dor aí para frente, hein? Se prepara. Ou seja, as pessoas sempre ficam... É mais fácil sentir solidariedade pela doença do que pela vitória, pela conquista. E nós, como comunidade, nós, como igreja, amados, nós devemos entender o seguinte, que cada um de nós somos responsáveis por manter a união espiritual, o amor espiritual com os demais irmãos da igreja. Para isso, tem que haver uma coisa, irmãos. Nós temos que participar dessa igreja. Este é o grande problema hoje. Olha, o Covid trouxe para nós algumas coisas boas, como essa reunião pelo Zoom. Antigamente, a gente fazia essa reunião, a gente tinha aqui o grupo de conexão, a gente chegava e tinha que se deslocar, chegar lá. Não é que a reunião presencial fosse ruim, não, mas ficava muito mais complicado para a gente estar junto. A Thelma, por exemplo, a Thelma mora distante de mim, eu acho que uns 36 minutos, né, Thelma? Dá mais ou menos isso, uns 36 minutos de carro, dirigindo. Para a Thelma vir participar dos grupos aqui, ficava extremamente complicado. Ela chega do trabalho, o Clóvis chega do trabalho, ficam os dois, puxa, olha como é que ela já está ali, 8 horas da noite, daqui a pouco ela cochila. Brincadeira, Thelma. A Thelma está ali, chega cansada do dia de trabalho, tem que dirigir para chegar aqui e participar. E nós temos que lembrar que, por exemplo, nós já estamos... Hoje a temperatura estava aqui a 8 graus, né? Celsius. Hoje já está aquele dia fresquinho para nós, né? Já está um dia fresquinho, 8, 9 graus, já ficou fresco. O calor já está passando. Durante o decorrer do dia esquenta, chega a 21, 20 graus. Então, maravilha. Mas para nós já estamos isso. Daqui a pouco a gente sabe o que vai acontecer o quê aqui? Neve. Olha a Liene ali já. Doida para esquiar, né, Liene? Olha lá, tá vendo? O povo é assim. O povo daqui é assim. Daqui a pouco a neve cai, não é verdade? Então fica difícil a gente se deslocar para estar junto com a neve e tudo durante a semana por causa do trabalho. A gente não deixa de fazer as coisas, mas ficam mais complicadas. Então o Zoom trouxe a possibilidade da gente ter essa reunião que terminou alcançando não somente nós que estamos aqui,
né, nos Estados Unidos, mas hoje nós temos, olha aqui, ó, a Lilian participando, nós temos o Marcelo e a Sandra, nós temos o Hudson, nós temos pessoas, né, a Isabel, que está lá na Califórnia, participando conosco. Então, pessoas que estão distantes também podem participar. Que coisa boa! Mas, amados, nada disso pode substituir, nada disso pode tomar conta ou ser mais importante para nós do que a nossa convivência na igreja, o nosso tempo junto. E quando nós falamos aqui de comunidade, de sermos responsáveis pela união um com o outro, isso quer dizer que nós temos que participar da vida da igreja, irmãos. Nós temos que participar da vida da igreja, sabe? Nós precisamos estar juntos para vermos essas coisas acontecerem. O interessante é que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 29 e 30, é um texto da ceia do Senhor. Paulo escreve assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Sabe, amados, essa ideia de que nós precisamos discernir o corpo, é lógico que quando nós falamos da ceia, nós pensamos na representação daquele pão que significa o corpo de Cristo, né? Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Só que quando nós pensamos naquilo que Paulo escreve dentro do contexto de Coríntios, nós vamos ver que ele fala, em Coríntios capítulo 12, ele fala que nós somos o quê? Um corpo. Não é isso que ele fala? Ele fala em Coríntios, Paulo escreve assim, porque nós somos um corpo formado por vários membros. E ele começa a falar sobre a questão da igreja como corpo. E aí, no mesmo contexto, ele fala, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Que corpo é esse? Este corpo também não representa, é lógico que ele falando no contexto da ceia, ele está falando sobre o corpo de Cristo que foi dado por nós, mas esse corpo simboliza o quê? Essa unidade. Significa este corpo que se reúne para servir ao Senhor. Esse corpo que deve se manter junto para glorificar ao Senhor. E aí ele fala, olha, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, quando nós, amados, vivemos uma vida sem pensarmos naquilo que Cristo fez por nós, para que nós nos tornássemos um, para que nós fôssemos uma unidade, para que nós nos ocupássemos de ajudar um ao outro. Quando nós perdemos isso, irmãos, nós sofremos. E ele fala, eis a razão porque há entre vocês muitos doentes, fracos, e não poucos os que já dormiram. Não poucos os que já dormiram. É interessante, amados, que a unidade da igreja está na disposição de compartilharmos com os nossos irmãos as bênçãos, como também as provações. A unidade da igreja, amados, essa unidade espiritual da igreja, está nessa disposição de nós desfrutarmos, de nós termos em conjunto o quê? Nós vamos desfrutar das bênçãos, mas também das provações. Interessante que muitas vezes na igreja, nós levamos para a igreja, às vezes, apenas as provações. Não é verdade? Quando as coisas estão difíceis, aí nós vamos para a igreja, nós trazemos uma carga de oração, nós trazemos preocupação. Agora, quando as coisas estão bem, rapaz, a gente até desaparece da igreja. Eu já vi isso muito acontecer. Quando as coisas estão bem, nossa, sabe? Aí a gente desaparece da igreja. Então, irmãos, fazer parte da igreja é a gente estar unidos, tanto em uma como outra. Como, por exemplo, Tiago coloca aqui no capítulo 5, que nós lemos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Ou seja, ele está passando por dificuldade, nós vamos estar juntos. Está alguém alegre? Opa, é bênção. Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e façam oração
façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é interessante isso. E, mais uma vez, ele fala aqui nesse texto sobre a unidade, porque, olha só, quando o Tiago ele fala sobre orar pelos enfermos, ele menciona os presbíteros da igreja. Os presbíteros, irmãos, são quem? São aqueles líderes da igreja. A palavra presbítero, no grego, tem a mesma conotação que pastor. Tem a mesma conotação que pastor. E o interessante é que, apesar de todos os membros se identificarem com a enfermidade, orarem pelos irmãos, na hora de fazer essa oração específica, ele fala que é necessário o quê? Que a liderança da igreja faça isso. Eu acho isso tão interessante. Eu acho isso tão interessante. Por quê? Porque ele fala de uma cerimônia, ele fala de algo que deve acontecer para que aquele óleo seja colocado sobre a pessoa. Querendo dizer o seguinte, é na igreja local que nós devemos buscar a oração pelos nossos problemas e pelas nossas enfermidades. Com isso, eu quero dizer uma coisa. Irmãos, já percebeu como que na hora que a gente está enfermo, a gente sai atrás de um monte de igreja, de um monte de pastor, de um monte de gente que ora por cura? Já perceberam isso? Como se isso fosse resolver o problema. É como se nessa igreja que eu participo não há poder. Não, veja bem, irmãos, não é que eu não estou dizendo que a gente não possa pedir oração às pessoas de outras igrejas, de outros irmãos, não é isso. O que eu estou falando é que as pessoas elas saem em peregrinação, saem mesmo. Vão atrás daquele pastor que tem aquela oração forte, vão atrás daquele que tem aquela unção que não sei do quê, vão atrás. Não é assim que acontece? Enquanto a Bíblia fala simplesmente o seguinte, irmãos, é isso que é gostoso na palavra. Primeiro, não é uma pessoa, não é uma unção com óleo, porque quando ele fala aqui sobre orar, e ele fala sobre usar o óleo, ele enfatiza, amados, aqui a questão de que nós devemos crer na oração da fé e não no objeto que se coloca sobre a pessoa. Hoje a gente dá muita ênfase a objetos, a coisas, né? E o interessante é que nós temos pessoas fazendo romaria hoje em igrejas, crentes que ficam de igreja em igreja, primeiro atrás de alguém que tenha poder ou uma oração forte. Eu detesto esse termo, oração forte. Uma vez uma pessoa veio falar comigo, pastor, você faz uma oração forte aí para mim? Eu falei assim, querido, não tem oração fraca. Para mim não tem oração fraca. Ué, que oração fraca é essa? É porque eu grito menos ou grito mais? É porque eu sacudo menos ou sacudo mais? É porque eu tremo a voz? Poderoso de... Para mim não tem oração forte nem oração fraca nesse sentido. Para mim, toda oração ela é uma oração de poder, não porque há poder na minha oração, mas porque a oração é destinada a alguém que tem poder para fazer. Porque não somos nós que somos poderosos. Olha, eu vou falar aqui, desculpa aqui, viu? Aqueles que buscam isso. Não tem nenhum pastor poderoso. Não tem. Não tem pastor poderoso em lugar nenhum. O que tem é pessoas que oram a um Deus poderoso. O que a Bíblia fala é que aquele que ora, ele deve orar com fé. Aí, ok. Ok. Né? Se o Marcelo chega para mim e fala assim, pastor, ora por mim. Ah, Marcelo, não acredito não, viu? Não acredito que Deus vai te curar, não acredito que Deus pode fazer, não acredito que Deus pode resolver, mas vamos orar, né? Misericórdia, Marcelo fala, pastor, faz o favor, precisa não, deixa que eu, né? Melhor não orar não é verdade, Marcelo? Se eu coloco tanto, quer dizer, se eu não creio naquilo que eu vou orar, então para que eu vou orar? Então, está errado. A Bíblia fala, irmãos, que nós devemos orar com fé. Com fé. Então, irmãos, quando a Bíblia dá essa ênfase aqui em Tiago, e ele fala sobre o óleo, nós devemos ter muito cuidado com isso.
Porque a cerimônia, amados, de ungir os doentes com óleo, ela é para ser usada não em qualquer lugar e não feita por qualquer pessoa, mas ela deveria e deve ser usada com mais ênfase na igreja. Na igreja, por pessoas da igreja. E olha, é interessante que a Bíblia fala que o óleo é um símbolo do Espírito. E interessante aqui que a Bíblia está falando o seguinte: se algum irmão está sofrendo, que faça oração. Se algum está feliz, que cante louvores. Se há entre vocês alguém que está enfermo, que chame os presbíteros da igreja e unjam ele com óleo. E a oração da fé salvará o enfermo. Olha que interessante que ele está falando para a gente ungir com óleo quem? Os crentes. Os crentes, irmãos. Aí você fala, é isso que a Bíblia está falando? É, exatamente, é isso que a Bíblia está falando. Em João 14:17, diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha, o mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece. É por isso que quando nós oramos por alguém que é incrédulo, por alguém que não tem fé em Cristo, por alguém que não conhece a Jesus, quando nós oramos por ele com óleo, ele acha que o poder está onde? No óleo. Ele acha que o que vai curar ele é o óleo. E é por isso que nós temos hoje, irmãos, em muitas igrejas, rosa ungida, óleo ungido, bala ungida, pipoca ungida, sal ungido, Coca-Cola ungida. Até isso eu já vi vender em igreja. A Coca-Cola que estava ali, ela era abençoada, era mais cara porque era ungida. Ou seja, as pessoas, amados, elas começam a dar ao objeto a adoração, o cunho, o foco que não pode ser dado a ele. Por quê? Porque ele não conhece a Deus verdadeiramente. Então, ele começa a achar que o que cura ele é o óleo. Já viram aquele negócio de botar água em cima da televisão? O lencinho ungido que você leva para botar sobre o enfermo? A rosa que você leva para o seu marido que está sendo infiel, agora se tornar fiel? O sal grosso que você pisa na igreja, que você pisa em cima, porque aí pisar ali, você está quebrando as maldições? Irmãos, as pessoas começam a dar ênfase a objetos. Isso tem um nome na Bíblia. Isso chama-se idolatria. Isso é idolatria. Quando as pessoas começam a dar um foco divino, quando começam a dar valor a objetos e não a Deus. E aí Deus vira e fala o seguinte: olha, você ora com óleo como simplesmente uma representação, um símbolo de quem? Do Espírito Santo na vida da pessoa. Você unge com óleo, não porque o óleo é mágico, não porque o óleo vai fazer alguma coisa, né? Não é o óleo das videiras do Getsêmani que foram pisados pelos discípulos que eu tenho vidrinho que eu entrego para você. Não é isso que acontece hoje, irmãos? É a água do rio. Eu já vi tanta gente, irmãos, com água do Rio Jordão. Outro dia eu vi uns pastores subindo um monte com os galões de água mineral, dizendo que era água do Jordão. Primeiro, irmãos, você não pode tirar nada do país, você sabe disso. A gente não pode trazer aqui para os Estados Unidos as nossas frutas, é contra a lei, não é? Imagina, então, você trazer água do Rio Jordão. Irmãos, se trouxesse tanta água do Rio Jordão como já trouxeram, o Jordão estava seco. O Jordão estava seco. Irmãos, o pessoal enche a água de garrafa, de torneira, sobe lá naquele negócio e fala que é água do Rio Jordão. E aí desce com aquela água e as pessoas
pegam aquela água como se a água fosse resolver o problema. Irmãos, quem resolve o problema do homem é Jesus. Quem cura os enfermos é Jesus. Não é o óleo. O óleo só representa, simboliza o Espírito Santo presente na vida das pessoas. Sabe, amados, os símbolos aos quais as pessoas atribuem poder sobrenatural, quando elas fazem isso, isso deixa de ser símbolo para se tornar um amuleto. Quer ver? Irmãos, a gente andar com uma cruz no peito, tem algum problema? Não. A cruz é um símbolo do cristianismo, não é? Agora, quando você começa a achar que aquela cruz te protege, que aquela cruz tem um poder sobrenatural sobre a sua vida, que aquela cruz vai fazer alguma... E você fica beijando aquela cruz como... ela vai me proteger. Irmãos, ela deixa de ser um símbolo e passa a ser o quê? Um amuleto. Algo que eu carrego para me proteger. E hoje, irmãos, nas igrejas, a gente vai a algumas igrejas, não tem um vidrinho de óleo, não, irmãos. Eu já fui em algumas igrejas, tem 1 litro de óleo desse tamanho. Lá no púlpito fica aquele litro de óleo desse tamanho. Sabe para quê? Para jogar óleo em cima de todo mundo, em cima de todas as coisas, porque as pessoas acreditam que aquilo é que vai trazer a cura, aquilo é que vai trazer a bênção. E a Bíblia é muito clara em dizer, irmãos, que o óleo deve ser ministrado apenas sobre os enfermos. Não é sobre o objeto, né? Um dia uma pessoa falou assim, pastor, você ora com óleo sobre o meu carro? Eu falei, querido, o seu carro já tem óleo dentro, no motor. Para que eu vou colocar óleo em cima dele? Ele não precisa de óleo em cima, ele precisa de óleo dentro. Óleo de motor. E não é só óleo de motor, de embreagem, óleo de freio, óleo de direção hidráulica. Cuida do óleo do seu carro. Eu falo, eu posso abençoar o carro, sim. Eu posso falar, Senhor, esse irmão quer consagrar esse carro ao Senhor, sem problema nenhum. Agora, jogar óleo em cima de carro, jogar óleo na casa. Tem gente que fica consagrando a casa, botando óleo na parede. Irmãos, a casa não está doente, não, irmão. Sabe, eu vou dizer para vocês, eu nunca vi uma casa com demônios. Porque demônios não habitam, irmãos, em paredes. São homens e mulheres que levam os demônios para dentro da casa. O problema não é a casa, o problema é quem mora dentro dela. Então, irmãos, nós devemos entender essas coisas. Tiago 5,15a diz assim, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E é por isso que ele termina, orai uns pelos outros para seres curados. A ênfase, irmãos, não está no óleo, está na oração que nós devemos fazer uns pelos outros. É muito importante nós entendermos isso. Sabe? A oração daqueles que têm fé, a oração daqueles que buscam ao Senhor, crendo que Ele pode responder. Essa oração tem um efeito. E o interessante é que, na sequência, nós vemos uma coisa. Ele fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Aí, com isso, irmãos, eu quero dizer aqui uma coisa muito importante com isso. Nem toda doença, irmãos, por favor, é pecado. Né? Porque quando a gente fala isso, tem gente que fala, tá vendo? Ali, quando ele fala de orar uns pelos outros e confessa os seus pecados e aí você será curado, o seu pecado será perdoado. Todo mundo tem o pecado, aí tem gente que fica expulsando o espírito de pecado do enfermo. Olha, João, capítulo 9, versículos 1-3, diz assim, ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Nem toda enfermidade, nós já falamos sobre isso, né, em estudos passados, nem toda enfermidade é pecado. Agora, ele fala que para nós confessarmos os nossos pecados,
Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Essa é uma ordem, amados, não para que a gente fique confessando, sabe, não é aquela... Eu já vi igreja fazer isso também. Irmãos, como é que o pessoal pega os textos e mudam tudo? Que aí eles pegam e falam o seguinte: se você tem pecado, você tem que ir lá para frente da igreja confessar os seus pecados para os outros. Você já imaginou isso, irmão? Eu já vi isso acontecer. Diz que você tem que chegar na frente de todo mundo e ficar confessar, eu estou aqui para confessar o meu pecado. Porque diz que se você não confessar o seu pecado, você não vai ser nem perdoado e nem curado. Irmãos, não é isso que Deus está dizendo, não é isso que a Bíblia está falando. Não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo para nós confessarmos os nossos pecados. Sabe, amados, ele está dizendo o seguinte, que nós temos que deixar, que nós temos que abrir o nosso coração e não permitir que o pecado esteja ali. E se for necessário confessar algum pecado, que a gente tenha a liberdade de dizer: olha, eu pequei, me perdoe, Senhor pelo meu pecado. Não quer dizer que eu tenha que ficar me expondo, que eu tenho que expor os outros diante da multidão, da vergonha, porque, amados, não é isso que Deus pede de nós. Não é isso. O que ele fala é que se nós tivermos cometido pecado, que a gente confesse. E que se por um acaso eu tiver ofendido ao Hudson, tiver ofendido a Lília, tiver ofendido a Leiene, ao Rodolfo, ao Marcelo, seja como for, se eu tiver cometido algum pecado contra o meu irmão, que eu tenha a coragem de procurar o meu irmão e falar o quê? Meu irmão, me perdoe, porque eu errei. Me perdoe porque eu fiz algo que eu não deveria ter feito. É nesse sentido que ele está falando. É no sentido de nós não deixarmos, de nós não termos problemas entre nós, de nós não termos, irmãos, ali, sabe, aquelas coisas guardadas no coração um contra o outro. Não, que a gente confesse. Se eu tiver alguma mágoa, não é isso que Jesus ensinou, irmãos? Se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai tu e ele. Se você vê o teu irmão em pecado, se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, vai até ele, conversa com ele, acerta com ele. Então, oferece o teu culto, oferece a tua oferta. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: irmãos, se você por acaso tem alguma coisa no seu coração, não guarde, confesse. Confesse a Deus que perdoa os pecados. E se você tiver alguma coisa que você veja a necessidade de confessar ao seu irmão, confesse. Para o quê? Para que você possa ser perdoado, para que a sua enfermidade seja curada. É interessante que Jesus, na questão do paralítico que foi abaixado lá em Cafarnaum, né, pelos amigos, a primeira coisa que Jesus falou para ele não foi levanta e anda. Jesus falou para ele assim: filho, os teus pecados são perdoados. Primeiro ele perdoou os pecados e depois ele curou a enfermidade. Sabe, irmãos, a maior enfermidade que nós temos que ser curados não é a física, é a espiritual. Nunca vamos esquecer disso. É por isso que quando nós oramos com o óleo, a primeira coisa que a gente, quando põe sobre a pessoa o óleo, a gente fala que aquilo simboliza o Espírito Santo. Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa tem que ter é comunhão com Deus. É isso que nós temos que pensar aqui. O que Tiago está dando ênfase aqui é que nós precisamos tratar da nossa vida espiritual em primeiro lugar, para então obtermos a cura física. Hoje nós nos preocupamos muito com aquilo que é físico, muito com aquilo que é material, e nos esquecemos, amados, daquilo que realmente importa, a nossa comunhão com Deus e um com o outro. E é por isso que ele fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos. E quando ele fala da oração do justo, ele não está falando aqui da pessoa perfeita, da pessoa que não tem dificuldades, da pessoa que não tem provações, da pessoa que não luta contra as tentações. Tanto que quando ele fala, olha, não é o óleo, não é nada disso que faz o efeito, mas o que faz a diferença é a oração do justo. Que justo é esse? É aquele que busca no Senhor ter comunhão com ele
e ter vida espiritual com ele. E para isso ele fala e cita o exemplo de quem? De Elias. E a primeira coisa que ele fala é dizer assim: Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era tão falho como eu e como qualquer um de vocês. Ele era falho como nós. E ele fala, porque ele buscou servir ao Senhor, mesmo tendo falhas. Deus ouviu a sua oração. Que nós possamos, amados, vivermos isso. Que nós possamos, amados, ter isso em nosso coração. Capítulo 5, versículos 19 e 20 diz assim: Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amados, o tema central do Evangelho é a redenção feita por Cristo Jesus na cruz. Esse é o tema central. E nós devemos lembrar de uma coisa, que como o tema central é a redenção dos nossos pecados em Cristo na cruz, nós devemos lembrar que o amor encobre multidões de pecados, mas ele não anula a justiça de Deus. O perdão nos foi dado, amados, porque Cristo pagou o preço por eles. Perdão não quer dizer impunidade dos pecados, quer dizer que os nossos pecados foram pagos por alguém melhor do que nós. Então, irmãos, que nós tenhamos esse grande amor no coração uns pelos outros, de sabermos que quando nós oramos, que quando nós vivemos essa unidade, quando nós vivemos essa comunhão em Cristo Jesus uns com os outros, não é que nós vamos passar por cima do pecado dos outros, não é isso, mas é que nós vamos saber que Cristo pagou o preço por todos os nossos pecados. E por isso, nós devemos viver essa unidade como igreja. Amém? Que Deus abençoe o seu coração e que durante todo esse tempo que nós estudamos Tiago, de alguma forma você tenha sido edificado e abençoado e que você possa tornar a ler essa epístola inúmeras vezes e com certeza o Espírito vai acrescentar sempre a você muito mais do que aquilo que eu falei, do que aquilo que eu disse aqui, porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Abertos os microfones, hoje nós fomos até adiante mais um pouquinho para encerrarmos o capítulo, senão não daria tempo da gente encerrar, tá bom? Então nós encerramos o livro hoje. Pode falar, Marcelo. Pastor, a parte que o senhor falou sobre oração, né? A gente sair buscando, né? Oração por igreja, né? Pastor, eu, durante essa fase aí que eu tenho passado, estão me ouvindo bem? Oh. Tá. Durante essa fase aí que eu tenho passado, eu tenho, assim, adquirido muita experiência. Mas, assim, tudo tem um propósito. E, assim, aí vou contar alguns casos, assim, que eu passei. Por exemplo, o patologista lá, ele é espírita. Aí teve uma época que eu estava assim, sentindo muita dor, né, inchado por causa de corticoide. Ele sugeriu que eu fosse no templo dele lá levar um passe. Aí eu falei, não, pastor, eu sou da Igreja Batista e assim, a gente lá, a gente ora uns pelos outros, né? Aí beleza, consegui escapar dele, né? Mas assim, teve uma outra consulta que ele seria assim, minha vontade é pôr as mãos em cima de você e pedir, aí eu consegui escorregar dele, beleza, né? Aí eu fui, outro dia um colega me falou, trabalhei com ele, né? Ele me ligou. Eu falei para ele que eu estava bem, apesar de tudo que eu tinha passado, assim, eu estava sentindo uma paz, né, que excede todo o entendimento, né? Então, aí ele também tinha me sugerido que eu fosse até o pastor, tipo assim, que eu fosse até o pastor tal, que o pastor ele tem curado um monte de gente por aí. Aí eu falei, não, beleza, eu vou dar uma pesquisada aqui sobre ele e tal, assim, consegui dar uma... E um outro fato, assim, engraçado também, foi no gastro.
O gastro ele é católico, no consultório dele tem uma imagem grande lá da Ave Maria. E quando eu cheguei para conversar com ele, eu já estava há um ano, né, que ele tinha passado um exame para eu fazer, mas como eu passei pela situação, não fiz o exame. Aí eu fui lá conversar com ele, até explicar para ele. Né? Expliquei para ele por que eu passei, né? Aí ele falou, cara, isso é um milagre. Eu falei, não, doutor, é um milagre, realmente. O meu caso é um milagre. Apesar dos diagnósticos não serem muito favoráveis, assim, eu estou bem, estou andando, eu tenho paz. E aí ele tentou, olha só para onde ele tentou, ele não chegou a falar, mas chegou quase a falar, que eles estavam tentando canonizar uma pessoa, né, para a santa, lá no Vaticano, e para dois milagres, entendeu? Aí ele falou que ele já tinha, contou um caso de um paciente, né? Poxa, será que ele pediu para ser voluntário para a pessoa, né? Aí eu sei que eu tentei, dei uma volta lá, consegui driblar ele, aí... Mas, assim, ele até é uma pessoa boa, assim, me transmite uma paz, a gente conversa e tal, mas, assim, eu senti que ele queria usar o... O som parou. Olha só, isso eu vou aproveitar aqui, né? Eu travou o som do Marcelo, mas pegando toda a ideia que ele está falando, isso que o Marcelo está falando. Que eu ia... Aí. O som ficou ruim, Marcelo. O que acontece é o seguinte: as pessoas não são ruins. É como ele está falando. A intenção das pessoas é ajudar. É ajudar. Só que a ênfase que as pessoas... Desculpa, Marcelo, que seu som travou. Aí eu estou falando. Assim, para pegar a ideia. Tá. Então, o interessante é que, como eu estou falando, as pessoas não são ruins, elas querem ajudar. Só que a ênfase que as pessoas estão dando estão nas pessoas, estão em algum objeto. Né? Nós sabemos que não vai ser uma imagem de uma santa, como também não vai ser o passe, como não vai ser a oração de um pastor. Nada disso é quem vai resolver o problema. O que vai resolver é Jesus. Então, é muito importante isso, quando a gente entende o seguinte, que aquilo que Deus quer fazer, ele vai fazer também na minha igreja. Ele vai usar a minha igreja onde eu estou. Eu não preciso ficar peregrinando, pulando de igreja. Não, irmãos. Deus vai usar as pessoas da igreja onde eu estou para fazer isso. Se a pessoa for orar a Jesus, for buscar em nome... Pronto! Você entendeu? Isso é claro, por favor, entenda. Isso não quer dizer que você... pastor, vou pedir ajuda a um pastor que eu conheço, aos irmãos para orarem. Não é isso. O que eu estou falando aqui não é a gente pedir oração às pessoas que a gente conhece. O que eu estou falando aqui é da gente ficar peregrinando atrás disso como se isso fosse resolver o problema. A gente ouve falar do pastor fulano de tal, vou lá para a campanha do pastor, passa 7 dias lá na campanha, depois aí vou atrás do outro, vou atrás do outro. Não é isso que vai resolver. Então, por exemplo, a gente ora aqui, as pessoas têm mandado os pedidos de oração para a gente orar. Puxa vida, isso alegra o nosso coração? Claro, a gente fica feliz de orar uns pelos outros. Mas sabendo do seguinte, o poder não está em nós, está no Senhor. Então, quanto mais gente estiver orando, amém. Quanto mais igrejas estiverem orando, glória a Deus. Mas a gente não precisa ficar saindo da nossa igreja para... Agora eu tenho... Por exemplo, aí vamos dizer que a Isabel está ali, eu falo assim, Isabel, se você quer ser curada, você tem que vir da Califórnia até aqui, Minneapolis, passar por baixo das minhas mãos de poder. Aí sim, Isabel, você será curada da sua enfermidade. Está errado, irmãos. Isso não existe. Eu tenho poder para isso, não. Eu não sou um pajé. Eu não sou um mágico. Não, irmãos. A Isabel fala, pastor, estou precisando de oração. Ora por mim? Claro, Isabel. Nós vamos orar, a igreja vai orar, nós vamos estar clamando ao Senhor, crendo no Senhor. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, não é a minha oração, não é o óleo que eu ponho. Se ela quer ser ungida por óleo porque ela está enferma, chama os presbíteros.
o líder da igreja dela, o pastor da igreja dela vai lá e ora, e não é aquele óleo que vai fazer a cura, é a oração da fé que faz. Então é isso que a gente tem que entender. Eu entendi, viu, Marcelo? Ficou som no ruim, mas eu entendo. A gente passa por essa. Eu imagino você, no meio dessa batalha de enfermidade que você está vivendo, quanta gente já não tentou levar você para a sua igreja, achando que aqui é que tem a solução, aqui é que tem o poder. Ou se você tivesse com fulano, vocês lembram lá de Naamã, o profeta Eliseu? A menininha falou assim, se ele tivesse em Israel, ele seria curado. Se ele tivesse em Israel, o profeta orasse por ele, ele seria curado. Ele foi com pompa e circunstância. O que o profeta fez? Nem se dignificou a vê-lo. Mandou o servo dele, manda ele tomar um banho lá no Rio Jordão, 7 mergulhos e resolve o problema dele. Olha só. Aí ele foi lá, aí voltou. Quando ele voltou, ele veio e falou, ok, agora eu te recebo. Agora eu te recebo. Pronto, tá, o que foi? Eu quero agradecer, eu quero te dar isso. Não, eu não preciso de ouro, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de nada disso. O que o Senhor queria era te curar. E aí até Naamã fala, olha, eu acho isso tão bonito. Naamã vira e fala assim, olha, eu não quero que Deus me tome por culpado quando eu tiver que entrar na presença dos deuses lá, do Deus pagão, de um altar. Olha que interessante, irmão. Quando eu tiver que entrar ali, porque o rei fica escorado no meu braço, e agora então que eu não tenho lepra, agora que ele vai se escorar no meu braço mesmo. Então, quando eu tiver que entrar lá, diante daquele Deus, eu quero dizer que o meu coração não está mais naquilo. Então, que Deus não me culpe. Aí ele diz, eu falo o quê para ele? Ô filho, vai em paz. Eliseu não falou, olha, nunca mais entre lá, você vai entrar com aquele... Que isso? Seu miserável, é curado por Deus e vai entrar lá diante daquele Deus pagão? Eliseu vira e fala, vai em paz. Deus vai te guiar em todas as coisas, Deus vai estar com você. Sabe, irmãos, é tão lindo isso. Deus não impõe sobre os outros aquilo que ele não pode dar. Deus não exige dos outros aquilo que ninguém... Ele compreende, ele conhece o coração do homem. O que Eliseu disse é o seguinte, Naamã, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Vai em paz. Então, irmãos, a gente tem que entender essas coisas. Não é ser condizente, não é ser cúmplice do pecado, mas é entendermos que Deus é maior do que essas coisas. Não são homens, é Deus. Amém? Dorelso, pode falar. Sabe o que veio na minha cabeça quando Sim. o Marcelo estava falando essas coisas? A respeito daquele chefe de soldados que foi pedir para Jesus curar o servo dele, né? Que Jesus não precisava ir lá, não. Era só dizer que o servo seria curado. Então, a gente não precisa ir em nenhum lugar e ninguém precisa vir até nós. É só orar por nós e, se o Senhor quiser, o Senhor dará a cura. Amém. Amém. A fé, né? E aí, ele, na vontade dele. E é interessante o seguinte, quando a gente olha Jesus curando, Jesus nunca curou, olha, em toda a Bíblia, você pode pesquisar, Jesus nunca curou uma pessoa do mesmo jeito que a outra. Todas as curas de Jesus foram diferentes. Todas. Umas tocaram nele, outras ele falou, outras ele cuspiu no chão e fez o lodo. Outras ele, quando esse centurião, né, falou, ele falou, jamais vi fé assim em toda Israel. Mas quando Jairo chegou e pediu, ele foi com Jairo. Tá vendo como é que é? Jesus, eu acho isso tão bonito, sabe, Iracema, em Jesus, é tão gostoso, porque Jesus, ele respeita as nossas limitações. Ele poderia simplesmente fazer tudo do jeito dele, tipo assim, né? Tá, pronto. Mas ele sabe, ele se doa às nossas limitações. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue precisou tocar. Precisou tocar. O cego Bartimeu precisou ouvir dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, quando chama ele aqui, o que queres que eu te faça? Aquele cego precisava falar e ouvir. Ele falou, Senhor, que eu veja.
que eu veja. Eu quero ver. Aí Jesus vira para ele e fala assim, eu quero. Eu quero. E ele passou a ver. Então, é interessante como que cada um de nós temos uma necessidade ao irmos a Jesus. E ele vem de encontro às nossas necessidades e nos dá aquilo que nós precisamos. Mas isso que a Iracema está falando é primordial, é sabermos que é ele, que é ele. Se a gente confia nele, não precisa estar perto, não precisa, ele faz, se a gente crer nele. Então, é exatamente isso aí. E hoje, isso que a gente está falando, né, é realmente muito sério. Há uma necessidade de ter que estar perto, de ter a presença. Sou eu quem faço, sou eu quem. E é por isso, irmãos, que a gente vê. Eu tenho muito problema, irmãos, com esse negócio de dons de cura. Quando as pessoas que têm dons de cura ficam dentro da igreja chamando, vem para cá para ser curado, vem para cá para ser curado, vem para cá para ser curado, quando na verdade parece vem para cá para me pagar, vem para cá para trazer dinheiro, vem para cá para trazer coisas, porque é isso que eu quero. Sabe, irmãos? Não é por aí, não. Jesus não fazia isso, não. Não é assim que Jesus ensina, não. Mais alguém quer falar alguma coisa? Rapidinho, só para encerrar Peraí, aqui. Quem? Fala, Marcelo, e depois outra pessoa. Quem foi que abriu aí? Tá. Isabel? Não, Lília? A Lília. Tá. Deixa só o Marcelo terminar então e depois, Lília, você fala. Fala, Isabel. Perdão. Então, Olha só, deixa o Marcelo falar, depois a Lília fala Isabel. Tá ótimo, né? Fala, Marcelo. Rapidinho, assim, só para falar sobre duas coisas, várias coisas estão marcando assim, essa passagem minha. Uma foi essa do oncologista lá, que é espírita, né? E nesse momento, assim, naquilo ali, eu orei assim, falei, Senhor, se eu não for curado por ti, eu não quero aceitar ser curado por qualquer outro. Então, na minha oração, eu pedi isso, tá? E um outro caso foi... Poxa, agora eu esqueci. Mas é um outro caso importante. Deixa a Lília falar, e se eu lembrar, eu volto aqui e falar de novo. Mas, assim, eu me recusei assim, a aceitar uma promessa de cura de outro Deus. Sei lá. Através das tuas palavras, pastor. Jesus age através das palavras do Senhor, assim, dentro do coração. Amém, Lília. Amém. Eu me sinto com suas palavras. Se chegar numa oração e falar, E eu me sinto muito bem com suas palavras. E suas palavras trazem conforto e é dentro da gente, né? O que está dentro da gente, e é agradecer a Jesus por ter uma pessoa especial para abrir o nosso coração e receber tudo que é de bom. Amém, Lília. Aí eu falo, sabe, Lília, isso não sou eu, de verdade. Esse é o Espírito Santo, né? Como é bom isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então, é o Espírito Santo falando aos corações. Que bom, eu fico grato a Deus por isso. Está dentro da gente e ainda você ajuda. Eu agradeço muito. Amém. Obrigado, Lília. Que Deus abençoe. Marcelo, valeu, Marcelo. Vai lá. Quer terminar? Não, eu não... O seu som... Outro caso. Da próxima eu trago. O seu som está falhando muito. A gente não está te ouvindo. Ele começa, daqui a pouco ele fica... Aí pronto. Aí mata a gente. Mas da próxima a gente vai querer ouvir esse testemunho em nome de Jesus. Não vai faltar essa oportunidade em nome de Jesus. Gente, o nosso horário já passou. Temos algumas pessoas até que estão saindo, né, por causa disso. Nós vamos orar encerrando, então, nesse instante. Amém? Obrigado por todos, né? Vamos orar, encerrando esse nosso estudo nessa noite, em nome de Jesus.